Este programa tem o apoio cultural do Colégio Progresso. Hoje, os últimos 4 protagonistas. Eles serão focalizados. Quem não assistiu vai ter a oportunidade de uma sinopse muito interessante. A região de Araraquara tem como base a Morada do Sol. E a Morada do Sol, ela é o lastro do PRA, Partido da Região de Araraquara. Nós precisamos fortalecer o PRA para que ele não padeça no meio do caminho com escassez de votos. Nós precisamos continuar com o deputado na Assembleia Legislativa de São Paulo e na Câmara Federal. Nós devemos isso aos jovens que estão surgindo agora aqui em Araraquara, que é o berço do desenvolvimento. Hoje, no especial do mês, Ana Cristina Andrade, jornalista que esteve na redação do JA e há 20 anos percorre outras cidades para aplicar a sua competência profissional. É um prazer falar com a repórter policial de muita experiência. O que mais choca, às vezes, é família chegar num local onde tem um corpo estendido ali, porque depois que já está preparado no caixão é diferente, né? Mas aí naquela situação, começa a imaginar como é que foi e tal. Ana Maria Logatti Tosito, psicóloga e professora. Ela comenta temas de importância e que são comuns na maioria das famílias. O adolescente, ele está mais acomodado em casa, entendeu? Como ele tem mais liberdade dentro de casa hoje do que, por exemplo, há 30 anos atrás, para ele está muito cômodo. O Milton Cardoso, presidente do Conselho Deliberativo da Ferroviária, faz uma tomografia do clube. Uma agremiação prontinha para retomar a sua posição privilegiada no contexto futebolístico. Ficamos sem nenhuma casa, não temos um local específico hoje para treinamentos, para jogos dependemos da arena e a nossa sede social que nós não temos também. Tárcio Costa. Uma trajetória de 20 anos englobando teatro, música e literatura, tendo se aprofundado no cordel. Toda criança é igual, seja por dentro ou por fora. Mas preste muita atenção no que eu vou dizer agora. É na falta de respeito que um tal de bullying mora. Saudade de quem passou e deixou belos capítulos. Numa reunião de profissionais da bola e do microfone, estimulada pelo esportista Pascoal Gonçalves da Rocha, a presença saudosa dos locutores Wagner José Bellini e Wilson de Freitas. Eles eram do primeiro time do rádio, no tempo em que a categoria ostentava a legítima e saudável união. Ambos deixaram sua marca, a marca registrada em emissoras, jornais e TVs. Mais do que isso, na memória e no coração de milhares de pessoas. Wagner e Wilson. Até qualquer dia. Para quem quiser modelar, mexer no barro, para desestressar, para tirar o cansaço do dia, começar a mexer no barro, que é uma terapia maravilhosa. O primeiro dos protagonistas é Ana Cristina Andrade. Há 20 anos esteve na redação do JA, onde registrou a sua competência e a capacidade fraternal. Hoje, como repórter policial do jornal Gazeta de Piracicaba, defende o segmento com a presença também da mulher. Para muitas pessoas, geralmente, repórter policial, homens. Porque eu, como mulher, no meio de um pelotão,
Ninguém vai pensar se eu tô ali, se eu não tô ali, eles vão falar besteira, eles vão soltar alguma coisa que não deve. Mas eu acho que não teve tanto, porque assim, eu brinco até o limite, eu dou liberdade para brincar, tendo limite também, respeitando. Então, ouvir, se você estiver numa padaria, você vai ouvir um palavrão, se você estiver no supermercado também, e no meio da polícia também acontece, às vezes acontece até eu, escapa, né? Então, eu tive que aprender muita coisa, né? Quando eu peguei um boletim de ocorrência, não sabia nem o que fazer. Hoje, não digo que conheço tudo, mas conheço bastante coisa. E para mim não tem muita... Eu acho assim, geralmente eu vou num lugar, quando tem um local de crime, por exemplo, vamos dar como exemplo um homicídio. Eu chego, eu vejo repórteres, por exemplo, de outros jornais que vão, até homens também, ou até mulheres, eu acho que vai da pessoa. E eu vejo que eles pegam ali alguma coisa, chegam para a polícia, perguntam e vão embora. Eu fico sentada geralmente, eu fico num canto observando. Então eu vejo se num capotamento, se o chinelo que estava no pé do cara foi parar lá na esquina da frente, se o retrovisor saiu, se o motor ficou de tal jeito, são detalhes que enriquecem o trabalho da gente, né? Então, para mim, não tem muita diferença, depende muito da pessoa. Mas o que me chama a atenção hoje, assim, muito, que eu vou te falar, não é nem tanta ocorrência. É a condição, é o comportamento das pessoas. Porque antigamente, se eu visse há uns 10, 15 anos atrás, para alguém entrar numa delegacia era considerado uma vergonha. Hoje as pessoas vão fazer turismo, infelizmente. Eu vejo lá quando para uma viatura com preso, geralmente já tem gente que conhece, pega junto um ônibus, vem o bairro inteiro acompanhar, né? Hoje a polícia já foi respeitada, hoje não é mais. Vão nos bairros, as pessoas que gostam de tumultuar, destroem viaturas, queimam ônibus, coisas que elas precisam, né? Que é serviço público. Não respeitam a polícia mais. Eu não sei porquê, onde começou essa falta de respeito. A gente vê, eu estou falando agora como cidadã também, a gente vê em muitos lugares onde o cidadão de bem é tratado, vamos falar o português, claro, igual vagabundo, porque eu já vi situações em que a pessoa vem fazer uma pergunta e leva, entendeu? Então, infelizmente, mas a gente precisa da polícia e a polícia precisa de nós. Então, eu acho que esse respeito foi algo assim que se perdeu absurdamente. A jornalista Ana, que visita a redação do JA, volta para falar sobre um fato violento que marcou a sua vida. As mais da semana. Araraquara ficou com o título máximo de bocha em mais jogos regionais sediados pela Morada do Sol. O prefeito Marcelo Barbieri vistoria acesso ao Parque São Paulo. Ligação com o bairro mostra excelência da mobilidade urbana. Academia adaptada de frente à Arena da Fonte recebe equipamentos de musculatura. Pessoa com deficiência é respeitada pela administração. Zi Barbieri, presidente do Fundo Social, continua a campanha do agasalho a fim de atender a demanda de muitas famílias. Garotos do Sub-19 da ABA, Associação de Basquete de Araraquara, fecharam a participação nos Jogos Regionais com brilhantismo, medalha de prata. Ana Maria Logatti Tosito, professora e psicóloga, comenta a violência que nos deixa estressados. Conviver com a insegurança não é fácil, você sabe, eu sei, nós sabemos, e muitos dependem de ajuda profissional da área psíquica. Eu vejo por dois lados aí. Eu acho que isso que você está dizendo realmente ocorre, né? Hoje nós temos um tipo aí de vida, né, que acaba levando a alguns problemas e as pessoas acabam se estressando mais, ficando mais ansiosas, mais angustiadas e buscando, né, o recurso que a psicologia oferece, que são os atendimentos, né, que é a psicoterapia, ou um aconselhamento, ou uma psicoterapia breve, ou então casais que buscam, né, uma terapia de casal, ou até famílias inteiras que buscam a terapia familiar.
Agora, isso eu acho assim que é positivo no sentido de que hoje as pessoas têm problemas e esse tabu de buscar o atendimento psicológico, que sempre houve um tabu muito grande. As pessoas tinham um certo preconceito. Ai, mas eu vou ao psicólogo, como que é isso? Ai, mas eu não sou louco, né? O que eu vou fazer no psicólogo? E se eu admitir que eu vou, né, é porque eu estou admitindo que eu sou uma pessoa louca. Na verdade, não é nada disso. E hoje as pessoas estão entendendo. Você vai a um psicólogo como você vai a um dentista, como você vai ao médico, como você vai a um fisioterapeuta ou um nutricionista. Quer dizer, se você tem algo que te incomoda e você não consegue tratar dessa questão sozinho, você vai buscar um profissional que vai ajudá-lo nessa empreitada aí, né, de aprender a lidar melhor com as suas próprias emoções e com isso aprender, né, viver melhor com o outro, compreender melhor o outro. Que o X, né, da questão, os maiores problemas que nós temos é nisso, né? Nós temos dificuldades em nos relacionarmos. E, na verdade, essa dificuldade, ela advém do quê? O outro cria problema para mim? Não. Os maiores problemas é nós mesmos que criamos, entendeu? Se eu lido bem com as questões, eu tenho menos problemas. Então, eu acho que hoje as pessoas estão entendendo isso. Agora, eu não acredito, Polese, que antigamente as pessoas tinham menos problemas do que nós. Tinham sim. Tanto é que as pessoas, elas adoeciam de uma forma diferente em termos de saúde mental. Mas havia o agravante de não se ter os recursos que se tem hoje, né? Ah, mas a psicologia, ela existia há 30 anos atrás? Tinha o atendimento? Tinha. Mas as pessoas, elas relutavam muito em buscar, ou quando buscavam muito tarde. E aí a coisa poderia desandar e uma coisa que era um problema poderia virar um transtorno ou uma doença. A professora Ana Maria volta ainda neste programa para falar de adolescente. Adolescente canguru, aquele que demora para sair de casa. Voltando à repórter policial Ana Cristina, nós queremos saber o seguinte: qual a reportagem que efetivamente a traumatizou? Eu, como repórter policial, eu sou humana, então muita coisa faz eu perder o sono, né? Então, assim, o que envolve criança, eu já vi pessoas sem cabeça. A primeira reportagem que fiz em Rio Claro, eu estava sem a cabeça. Eu já vi de todas as formas. O que mais choca, às vezes, é família chegar num local onde tem um corpo estendido ali, porque depois que já está preparado no caixão é diferente, né? Mas e naquela situação, começa a imaginar como é que foi e tal. Eu já vi. E situações do tipo assim, eu vi um rapaz que morreu num acidente na rodovia do Açúcar. Ele estava com o uniforme da empresa, ele era de Sorocaba, eu fiquei sabendo na hora. E ele estava deitado como se ele estivesse dormindo. Nós tiraram ele do carro, ele não tinha um sangramento, acredito que foi hemorragia interna. Então é uma coisa que me choca. É a vítima fatal ali de um acidente, o que é morto por um roubo, que é latrocínio, né? A gente sabe que vidas são interrompidas, muitas, porque dizem assim, chegou a hora, morre. Mas nós sabemos que a imprudência também, ela colabora muito para que isso aconteça. Estamos comemorando os 90 anos do colégio. Tivemos a festa de aniversário, onde pudemos cortar um bolo delicioso, toda a família junto, neste momento de integração, de alegria, em comemoração aos 90 anos do colégio. A diretora Liliana Serafim está feliz com os 90 anos do colégio. A Festa do Progresso ganhou energia de centenas de jovens e foi um sucesso extraordinário. As rotativas do jornal O Imparcial imprimem a história da cidade há mais de 80 anos. Comercial e assinatura 33362022. Milton Cardoso, presidente do Conselho Deliberativo da Ferroviária, visitou o estádio do Palmeiras da Vila Xavier, que deverá ser repassado ao time Grená. A Ferroviária, a nossa AF, é a maior divulgadora de Araraquara. E como você disse, é uma ideia nossa diretoria, liderada pelo nosso presidente, Dr. Welson Alves Ferreira Júnior, Juninho, todos os conselheiros,
fomos ao prefeito, eu e ele, várias oportunidades, e o prefeito foi sensível a essa questão de local para a Ferroviária treinar. Depois da municipalização, ficou muito difícil, não temos uma casa, não temos um QG. E o prefeito vai enviar à Câmara Municipal, aos senhores nobres vereadores, e tenho certeza que será aprovado por unanimidade, porque todos eles são, acima de tudo, torcedores da nossa gloriosa AF. Fomos um time com grande patrimônio, né? Tínhamos um pai rico, né? Um pai milionário, que era a Estrada de Ferro Araraquara. Depois houve o desligamento e aí começou realmente as dificuldades da AF. Passamos por momentos difíceis, foi feita a municipalização e, como você disse, ficamos sem nenhuma casa. Não temos um local específico hoje para treinamentos, para jogos dependemos da arena e a nossa sede social que nós não temos também, e há necessidade urgente dessa sede, porque a AF, apesar de ter a SA, que é um contrato, né, a AF tem ainda compromissos sociais com os seus ex-funcionários, ex-atletas, a maioria precisando da aposentadoria, inclusive, e o INSS exige uma série de documentos hoje, os livros de registro, fichas de empregado, e esses documentos históricos necessários estão em local precário, lá num vestiário antigo do seu Luizão, lá na velha AF, e o prefeito também se sensibilizou com isso e achou muito pertinente e importante fazer também uma sede social lá junto com o estádio tradicionalíssimo, né, Rubens Cruz. Arrancaram a trave, cortaram a trave, entendeu? Fecharam lá. Aqui puseram os cavalos, aqui tem um carneiro pastando. Aqui tem pouca casa. Tudo em volta era calípido, que o Parmeirinha plantou. Quando a prefeitura tomou esse campo aqui, eu já morava aqui, tinha uma família que morava naquela casa que dá para ver lá no fundo do campo, e falou-se que aqui ia virar uma escolinha de futebol. Seria ótimo, né? Imagina um ano de Copa, esse campo aqui poderia servir de treino. Muito obrigado ao presidente da AF, do Conselho Deliberativo, que divide conosco o entusiasmo pela Ferrinha. E voltando à psicóloga e professora Ana Maria Logatti Tosito. Professora, a adolescência está sendo estendida, amplificada. Fala-se na geração canguru. Na psicologia, costuma-se falar em termos cronológicos, a questão da idade, que a adolescência, ela vai mais ou menos dos 13, 14 anos até aos 18, 20 anos. Mas tem autores já falando, né, isso já há algum tempo, em que a adolescência vai até os 30 anos. Não são todos, tá? A maioria ainda fecha aos 20 anos. O que nós observamos aí é que o adolescente, ele tá mais acomodado em casa, entendeu? Como ele tem mais liberdade dentro de casa hoje do que, por exemplo, há 30 anos atrás, para ele tá muito cômodo. Prefiro que ele esteja com a namorada aqui em casa, tá? Do que correndo riscos fora. Mas eu acho que não é só isso, né? Eu acho que também tem a questão profissional, né? A pessoa se forma, né? A graduação ela faz, aí ela quer fazer umas especializações e tal, ela não começa a ganhar dinheiro diretamente. Tem muitas pessoas que ainda continuam investindo na profissão. E aí o estar em casa, em termos econômicos, também acaba ajudando. Porque o que é o natural? O natural é que você crie uma família. Ou, se você não vai optar em ter uma família, mas que você tenha uma certa independência da sua família de origem. Depois de mais fatos da semana, Milton Cardoso fala da ADA, Associação Desportiva de Araraquara. As mais da semana. Santuário dos Gatos foi instalado no Pinheirinho e obras estão chegando ao final.
O gabinete do vereador Adilson Vital coordena a construção. O vereador Chediek reúne pastas ambientais para conseguir informações e planos sobre tratamento do lixo de Araraquara. O judô feminino da Morada do Sol ficou com a medalha de prata nos Jogos Regionais, sediados junto com a Copa do Mundo. Altamente competitivo. Biribol de Araraquara conquistou medalha de prata na competição acolhida pela Morada do Sol. Falando-se sobre Jogos Regionais, Araraquara ganhou ouro na ginástica artística, deixando técnicos e atletas numa euforia justificada. Milton Cardoso. Temos a Associação Ferroviária de Esportes e ADA, Associação Desportiva de Araraquara. As duas chegaram a dividir o amor dos esportistas. O estádio municipal, nesse ínterim, foi vendido. Com isso, você acha que a ADA morreu? Olha, Polese, eu confesso para você em primeira mão, é a primeira vez que eu falo isso publicamente, mas você é uma pessoa que tem uma grande sensibilidade, já não é a primeira vez que você me pergunta essa questão. Eu, lá na federação, porque eu sou diretor regional da federação, represento a região aqui, e lá existe encontro de empresários, de futebol, de clubes de futebol. Eu confesso para você que fui várias vezes procurado na federação para que eu liderasse a volta da ADA. Mas de pronto eu neguei, porque eu não consigo ver uma outra equipe em Araraquara concorrendo com a AF. Mas existe, como eu disse não várias vezes, Polese, eu sou sincero a falar para você, há alguma movimentação nesse sentido. Então, com a minha liderança, não vai existir, nunca, jamais, não condenando aqui o nosso fundador, o saudoso engenheiro Antônio Tavares Pereira Lima, que saiu, assim, vamos dizer, com uma certa mágoa até da AF, foi prefeito de Araraquara, ele montou a ADA, montou a América de Rio Preto, mas eu não consigo, sinceramente, eu não consigo liderar esse movimento, e fui procurado por várias pessoas, tinha até patrocínios. Falei, então vocês passam o patrocínio para a AF, para a gente voltar para a Série A1, né? Não, Milton, não. Araraquara é muito grande, ela tem 220 mil habitantes. Rio Claro tem 2 equipes, São José do Rio Preto tem 2 equipes, São Carlos tem 2 equipes. Já encontramos dificuldades imensas para treinar, para jogar. As nossas equipes de competição de ponta, que são importantes também, o nosso voleibol, o nosso basquetebol, que sempre teve tradição muito grande também, está aí lutando para sobreviver. O nosso futebol de salão, que foi sempre histórico, está lutando e está fazendo campanhas, mas precisa de patrocínio. Então, o nosso esporte, Polese, amador de Araraquara, também está necessitando de patrocínio, de apoios, de parcerias. Como é que nós vamos montar uma outra equipe? Não tem sentido. Tárcio Costa trabalha com cordel. Como a disciplina surge na sua vida e a alegria do reconhecimento internacional. A literatura de cordel na verdade, é uma literatura portuguesa, lá de Portugal. Na verdade, o que eu trabalho é uma literatura chamada poesia nordestina. Essa nasce no Brasil colônia e vai se modernizando no decorrer do tempo e é uma filha, digamos assim, é uma vertente da viola do nordestino, né? Aquilo que os famosos cantadores, né? Os improvisadores. E lá no Nordeste isso é muito comum. Quando se fala literatura de cordel, é porque alguns estudiosos no meio do século passado viram os nordestinos vendendo essas poesias em varais. Como lá em Portugal também se vendia a literatura de cordel em varais, imaginou-se de que aquilo nada mais era do que uma influência da literatura portuguesa. Mas hoje já se tem consciência de que é uma literatura, é uma poesia 100% nacional, o que é uma coisa muito bacana, é como o choro, né? É considerado hoje uma música 100% nacional, sem influências, né? A literatura de cordel também ela foi se desenvolvendo entre os cantadores, na maioria deles analfabetos, foram desenvolvendo isso, depois chega alguns que já têm a condição de colocar na escrita, vem a imprensa, né? Eles começam a
a registrar esse material. E aí nascem os poetas de cordel, os poetas nordestinos que já vão direto para o papel, não ficam improvisando, né? Vão direto para o papel e deixam lá registrado. Eu começo a desenvolver um trabalho no falecido Orkut, né? Nesse site de relacionamentos, e começo a colocar ali, por pura diversão, começo a colocar ali minha obra. Bom, começa a ganhar um reconhecimento, o pessoal começa a gostar e trocar ideias comigo, e eu passo a investir mais nisso e monto um site, né? Diferentemente dos outros cordelistas que investem no folheto, que é isso aqui, um folhetinho de cordel, né? Feito de papel simples. Diferente deles, eu fui para a internet, eu fui fazer todo o meu trabalho divulgando na internet. Em 2011, Bruxelas recebeu a 3ª Bienal de Artes, cuja curadora era uma nordestina, a Inês Joludé, uma pessoa fantástica, uma pessoa inteligentíssima, e ela começa a pesquisar a respeito de profissionais para poder homenagear Ariano Suassuna, né? O grande professor, teatrólogo Ariano Suassuna. E ela descobre uma obra minha, que é essa aqui, Ariano de Norte a Suassuna, que conta, né, toda a vida do Ariano Suassuna, desde a infância até hoje em dia. E aí ela pesquisando, descobre e me faz o convite. Num primeiro momento eu achei que era brincadeira, que era alguma pegadinha, mas aí fui descobrir que realmente era um convite sério. Fui para lá, fiquei 20 dias em Bruxelas, né, na Bélgica, e passei por Paris e Portugal também, França e Portugal. O cordel ele ganhou muita força depois de que uma novela foi feita inspirado na obra do cordel, né? Então, depois disso, as pessoas passaram a se interessar mais por esse universo. Eu posso garantir que hoje a literatura de cordel não é uma coisa só nordestina, né? Ela já é uma coisa difundida no país todo, e devido o trabalho hoje na internet, que é divulgado, tudo é divulgado em tempo real, as pessoas estão cada vez mais tendo acesso. O Tárcio Costa, além do cordel, ele desenvolve outros trabalhos no mundo da arte. Desenvolvo também teatro, né, que eu tenho uma companhia Tárcio Costa Teatro e Música, então eu trabalho com teatro infantil, onde a literatura de cordel, em todos os textos que são de minha autoria, também estão ali, está permeando tudo ali. E trabalho com música também, desenvolvo trabalhos com melodidade, desenvolvo trabalhos com todo tipo. Por exemplo, para esse período de Copa, desenvolvi um projeto chamado Chuteira Verde Amarela, que mistura canções, sambas que falam sobre futebol, com poesias que falam sobre futebol. Então vira um grande sarau poético, né? Eu trabalho muito com SESI, com SESC, Secretarias de Educação, e para contratar o meu trabalho, basta entrar em contato comigo pelo telefone 16 99795 0414. E quem quiser conhecer minha obra, ela está aberta no site www.tarciocosta.com.br. Todas as obras estão lá, eu não cobro direitos autorais, as pessoas podem entrar, usar para trabalho escolar, pode usar para poder divulgar, e fique à vontade. Toda criança é igual, seja por dentro ou por fora, mas preste muita atenção no que eu vou dizer agora. É na falta de respeito que um tal de bullying mora. Bullying não escolhe hora, mesmo credo, raça ou cor. E por onde o bullying passa, ele planta o desamor. Numa simples brincadeira, ele esconde o seu terror. Eu lhe peço, por favor, fique sempre muito atento, pois o bullying é danado, chega sem consentimento, transformando a amizade em dor e ressentimento. Pois é chegado o momento de eu deixar o meu conselho. Olhe para outra pessoa como se fosse um espelho, onde impera a igualdade. Bullying não mete o bedelho. Nós queremos agradecer aos 4 protagonistas da história da Morada do Sol. Muito obrigado pela história de vida, e a sinopse que foi apresentada justifica o convite e a reapresentação festiva. Nós queremos agradecer também ao Senhor dos Senhores. Obrigado, Deus,
pelo apoio, pela bênção e pelo estímulo ao trabalho de falar sobre a história de Araraquara. Ao Robertinho Montoro, que é o gestor da TV Ara, muito obrigado, com a sua equipe sempre pronta a nos atender. Obrigado a você, telespectador, a você, telespectadora, e até a próxima semana, se Deus quiser.